Fala, pessoas! Boa tarde, 17 horas, quarta-feira. Hoje é dia de dar uma segurada. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros, especialista em seguros de transporte de cargas e apresentadora do podcast Dá uma Segurada. Se você é novo aqui, esse é o momento que eu te convido para já nos seguir aqui no canal, conhecer o nosso conteúdo. Estamos há mais de 2 anos no ar, trazendo conteúdo, descomplicando segurança e tornando o transporte muito mais seguro. Hoje eu estou fazendo um especial fora do estúdio, porque eu conheci uma pessoa muito interessante, muito especial, no estúdio que eu vou, que é BU, que é Clínica de Estética em Ingleses. E aí eu conheci uma pessoa e eu disse, eu tenho que trazê-la para a gente bater esse papo, para a gente conversar e contar para vocês o depoimento de uma pessoa que passou no câncer de mama. Antes de eu apresentar para vocês a minha convidada, aquele agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisc, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Líder Pronta Resposta, conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. Buoni, tecnologia que aproxima. EcoResponder, serviços ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Esse é o episódio de número 99, com um depoimento muito interessante referente ao Outubro Rosa. E aqui comigo, ao meu lado, eu cheguei um dia na clínica, comecei a bater papo naquele dia que a gente está falante. Começamos a conversar e eu conheci a história da Fernanda. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito, tá? Eu que agradeço. E olha, a gente começou a bater um papo, né, Fer? Sim. Minha charada. As duas conversando, batendo um papo. E aí eu fui conhecendo um pouco da história dela. E a gente fala muito em prevenção, principalmente no Outubro Rosa, mas a gente não, nunca, é difícil você contar a história e a pessoa querer contar a sua história para dizer, olha só, isso pode acontecer e pode acontecer com qualquer um. Com qualquer um. E a Fernanda, ela tem uma história incrível, ela tem um marido incrível, os filhos acompanharam ela em todo esse trajeto. E eu queria trazer, porque assim, eu tenho um quadro no programa que chama Mulheres no Transporte, em que eu já entrevistei mulheres na boleia de caminhão, empresárias, diretoras de gerenciadoras de risco, uma série de... E assim, de novo, a gente fala de prevenção, mas ouvir de uma pessoa como que foi... uma coisa, né, tu conhecer, né, a história real. Outra coisa é de saber, pode acontecer, tem que se cuidar, mas outra coisa é ver a história. A vida de verdade. Fernanda, tu é super jovem. Sim, eu hoje tô com 38. 38 anos. Sim, mas quando eu descobri o câncer de mama, eu tava com 36. 36 anos, totalmente fora da régua, né? Que a gente fala a partir dos 40, a partir dos 45, tipo, nada a ver. Sim, tanto é que eu nunca tinha feito uma mamografia na vida e quando eu fui pedir pra médica, ela me disse que eu era muito nova, que eu não precisava me preocupar ainda. Antes da gente entrar nessa parte, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória profissional. Tá, eu sou suporte de TI, tá? Eu atendo clientes que têm problemas no site, né? A gente faz hospedagem e manutenção, né? Basicamente isso. E aí tem aqueles clientes que não ligaram o computador. De vez em quando eu faço isso, eu dou umas erradas, assim. Não, o pior é, tu liga, reclama, já chegou a internet? Aí vai olhar, realmente não tava funcionando. Eu tô sem internet. Não tava funcionando. Sem internet fica mais difícil, né, Fernanda? É muito difícil, acho que não vai funcionar, né? Olha só, você tem 2 filhos? Menino, uma menina? Um menino e uma menina, que casal. Idade? A Isabela hoje ela está com 9 anos e o João tem 12. 12 anos. 12 anos. Então a gente está falando de 3 anos atrás. 6 anos 6 e 9. E 9. Uns bebês. Era uma idade bem difícil. Bem difícil para tu explicar, né, as coisas, né, o lúdico né, para tentar fazer as coisas de uma forma mais leve, mas meus filhos são os meus filhos, eles não iam aceitar o leve da coisa, né? E não é leve, né, Fernanda? Mas leve nunca vai ser, mas pra criança a gente pode tentar, né? Mas não foi como aconteceu. Amenizar. Ô, Fernanda,
A gente fala muito sobre o exame do toque, né? Das mulheres se tocarem. A gente lançou uma campanha, eu e minha sócia, Maria Eugênia, em que a gente fala, mulheres, se toca, né? Se toca. E conversando contigo, conta como que foi que você descobriu. Então, eu tenho, tipo assim, até tenho que confessar, né, que até descobrir nunca tinha feito, né? Por mais que falasse, né, expressasse que as pessoas têm que fazer, eu sabia muito bem que eu tinha que fazer, mas não era uma coisa que eu tinha costume, nunca tinha feito autoexame. Nem no banho, nada, nunca tinha feito, porque é aquilo, né, a gente é novo, acho que nunca vai acontecer, e tem muito que dizem que não tem histórico na família, então, né, tu tá salvo. Não é bem assim, não é assim que funciona. Na minha família não existe nenhum histórico de câncer, né, e aí apareceu eu sou o histórico atual de todo mundo da minha família. Você tá escrevendo o histórico da família. Eu sou o histórico da família atualmente. Então, quando... o ano era 2022 e eu tava deitada, vendo TV. Eu estava deitada assim de lado, sabe? Quando tu deita de lado Sim, super tranquila. Porque a minha TV ficava aqui, eu tava deitada assim de lado. Só que meu braço ficou muito dormente. E aí eu tinha que esticar ele. Aí no que esticar, eu fui pra não, né, só me esticar e cair, eu fui passar a mão por baixo, mas era pra esse lado, né? Foi nessa mama. Eu fui passar a mão por baixo. No que eu passei a mão por baixo, eu sentia um carocinho. Sabe, porque eu, né, deitei e eu senti alguma coisa estranha. Aí eu me lembro que eu falei com a minha mãe e com meu marido. Eu disse, não, olha só, né, a gente tateou ali pra tentar. E aí a minha mãe ainda falou, vê com o médico. Meu marido, não, a gente marca médico, vamos ver. Porque assim, antes de eu explicar tudo isso, contextualizando, eu tinha feito o plano de saúde pra minha família em janeiro de 2022. Né? E isso era ali em meados de março, início de maio. E então eu achei esse caroço. Aí o que eu fiz? Né? Agendei o ginecologista porque eu já tinha que fazer pré-câncer, isso eu faço. Né? Nessa parte eu faço. Aí eu agendei o pré-câncer e aí fui nessa consulta e aí, né, enquanto ela fez o pré-câncer, eu aproveitei e falei pra ela, olha só, tenho uma dúvida para tirar contigo. E eu tava mexendo assim e tal, e achei um caroço, assim, nunca tinha sentido, né? Nunca tinha visto. Tu tem como dar uma olhada pra mim, né? Que ela é médica, né? E ela é médica ginecologista. Especialista. Sim. Aí ela foi, né? Não, mexeu, aí realmente achou. Tá. Não, realmente. Só que na hora ela falou pra mim não me preocupar, porque parecia ser um nódulo de gordura, alguma coisa. Tá. Porque eu não precisava me preocupar. Só que aí eu dei uma insistida. Eu disse, não, tudo bem, mas eu prefiro fazer, não, mas se a gente fazer o exame... Aí eu ainda questionei a questão da mamografia. Porque eu estava com 36, eu disse, né? Normalmente a gente hoje em dia acha que depois dos 30 tu já tem que começar a fazer tudo que é exame disponível, né? Então, eu perguntei, né, questionei, eu tava com 36, nunca tinha feito uma mamografia, ela, não, mamografia só depois dos 40. Enfática, só depois dos 40. Só depois dos 40, não precisa se preocupar, não sei. E aí eu disse, não, mas então não tem outro exame que possa ser feito, já que mamografia, e ela, então pra te tirar a preocupação, não, pra tirar a tua preocupação, a gente pode fazer uma ecografia dos seios, né? Isso tudo plano de saúde. Plano de saúde. Particular. Tá. E aí, realmente, aí eu fui fazer essa ecografia. E aí, já saiu, sabe, mostrou o nódulo. Apareceu o nódulo. Apareceu, o médico viu, ele tirou. E aí já ele era o desenho de uma estrela, sabe? Ele tinha umas pontas assim, sabe? E ele era o desenho de uma estrela. E aí eu levei pra ela, que na minha, né, eu não sabia de nada, mas ali embaixo tava escrito Behards 4. E aí, só que eu não sabia o que era Behards, nunca tinha ouvido falar, né, que é nessa nomenclatura. Daí, Deu um Google? Não dei o Google. Tu não deu um Google? Não dei o Google, porque assim, é aquilo, né, tu dá um Google, tu tá morrendo. Sim, entendeu? Sim. Eu disse, não, sabe, eu prefiro a ignorância. Às vezes a ignorância é uma bênção. Eu prefiro ser, mas sim. Pra mim, às vezes a ignorância é uma bênção. Então eu não dei o Google, juro por Deus que eu não dei o Google. Mas levei pra ela o exame. E aí, até então tu tinha seguro de vida ou não? Não, nunca Sem tinha. Seguro de vida. Nunca tinha feito seguro de vida, nunca tinha nem pensado
pensado em fazer um seguro de vida. Pra ser bem sincera, não tinha nem pensado. Aí levei pra ela pegou o exame e ela olhou, sabe, tipo, e ela já ficou... Deu uma mudada na cabeça. Ela já deu uma mudadinha, assim, sabe? Mas aí eu perguntei, né, se eu precisava, se era normal, o que era. Ela, não, por enquanto a gente precisa investigar, porque embaixo do meu exame tinha BIRADS 4 e no laudo tinha escrito assim, solicito uma biópsia para diagnóstico complementar, né? Teria que ter essa biópsia, né, para eles poderem dizer que realmente é alguma coisa. Mas a tua intuição gritando, né? Porque desde quando você encontrou o nódulo, sim, você, cara, gritando. Aí ela me deu, né? Muito a contragosto, vamos fazer. Sim, só que, como eu te disse, eu tinha feito o plano em janeiro. Isso era meados de março, quase início de maio. Então, pra fazer a ecografia até que foi tranquilo, porque é um exame tranquilo para ser feito. Não é um exame muito não é caro, dispendioso, não é caro, né? Senão qualquer outro exame era 15 dias úteis para aprovação. E aí, a biópsia, eles iam pedir 15 dias úteis para aprovar a minha biópsia. Aí a gente pegou e disse, não, né? Se a médica pediu, vamos fazer a biópsia. Eu não sabia o que era uma biópsia. Eu cheguei no escuro. E o mais importante do que ela tá falando, que ela contratou o plano de saúde pros filhos, né, Fê? Sim. Ela foi contratar, tipo assim, eu vou fazer pros meus filhos. Sim, eu queria que meu filho fosse num psicólogo, entendeu? Porque ele tinha uma dificuldade de interação com outras crianças. Né? Aí a professora dele que sugeriu levar num psicólogo para ele conversar, para começar a se abrir. E aí a gente foi fazer, lógico, a gente começou a levar no psicólogo, só que uma consulta ficar pagando é uma coisa que acaba se tornando muito caro. Porque não é uma consulta por mês, né? Uma consulta por mês não faz diferença. Então a gente achou melhor, né, na soma das coisas, então fazer um plano de saúde. A intenção era fazer um plano de saúde pros dois pequenos, né? Fez o orçamento? Fez o orçamento. Para começo de conversa não pode botar só criança, tem que ter um adulto junto. Aí a maioria dos planos não dava muito certo, o valor muito alto, e aí então a gente acabou fazendo pelo CNPJ, né? Porque a gente CNPJ, e aí ficou como se fosse um plano empresarial, né? Então, voltando, né, pro atual, pra biópsia, chegamos lá, né? Paguei a biópsia, não lembro que na época. Do bolso? Do meu bolso, paguei a biópsia, e aí. Biópsia, assim, é uma coisa bem complicada, porque, tipo, eu não sabia que é uma agulha deste tamanho que é colocada dentro do seio da gente. Vai anestesia? Vai anestesia, mas, assim, lá no fundo, quando eles dão um solavanco, assim, tu sente. Mas eu cheguei lá totalmente inocente, não sabia de nada. Quando eu vi às vezes é melhor, como tu falou, às vezes é inocente, ela é eu acho que eu não teria ido, de repente, né? Mas não. Aí, essa biópsia, ela demorou uns 20 dias para ficar pronto, mais ou menos, porque, né, vai para coleta, é um instituto que faz, né, então tanto é que o laudo ali vem com vários selos de certificação e é aceito em toda Florianópolis, não, na verdade todo o Brasil, né, tem aqueles selos. E aí quando chegou, eu me lembro que a gente estava voltando do shopping, que eu tinha ido almoçar com a minha família no shopping, e ali no continente ainda, longe. E a DNI, que é a clínica onde eu fiz, né, me ligou dizendo que estava pronto, que meu laudo estava lá, que era para mim retirar. Na ingenuidade, na ingenuidade de novo, na ingenuidade, né? Eu falei pro meu marido, não, faz o seguinte, desvia aqui, vamos lá na DNI buscar, porque o laudo ficou pronto. E aí eu já chego em casa, já ligo e já marco com ela para levar para ela ver. Para encerrarmos essa conversa. Para encerrar, né? Tudo bem, peguei o laudo na mão da moça, a moça ainda ficou me olhando. Hoje em dia eu já sei o que é aquele olhar da moça pra mim. Sim. Entende? Eu peguei o laudo, entrei dentro do carro, botei o cintinho bonitinho, meu marido arrancou. Nós estávamos no meio da lombinha ali, no meio da lombinha, eu resolvi abrir o pacotinho e olhar. No que eu abri, as crianças no carro. No carro, no banco de trás, conversando. O meu marido conversando comigo, e aí ele perguntou, e o que deu? E quem tá nos assistindo, a Fernanda, ela é super falante. Sim. A gente se conheceu aqui, ela falou,
Ah, então assim, tu imagina essa mulher a hora que abriu esse exame. Não, a hora que eu abri o exame, tipo assim, eu simplesmente gelei de cima a baixo, assim. Porque, como eu disse pra Fernanda da outra vez, eu sou formada em Grey's Anatomy. Então, quando eu abri o pacotinho e tinha dito assim, bem grande, carcinoma invasivo do tipo não específico, que era o que estava escrito, quando eu li carcinoma, eu já sabia que era câncer. Eu já sabia, né? E aí... Mas ninguém quer ler isso com o seu nome em cima. Não, e assim, olha, eu não desejo pra ninguém ler um laudo desses, assim, não desejo mesmo. Mas eu me lembro que eu simplesmente, eu fiquei com o papel na mão, eu baixei o papel e fiquei quieta. E eu tremia, assim, sabe? Eu tava tremendo, meu coração disparado e eu gelei. E aí as crianças conversando e meu marido falando comigo e eu não respondia. E aí ele começou a me questionar o que estava acontecendo. Daí eu olhei pra ele e disse assim, é um câncer. Daí ele, não, né? Ele ficou apavorado. Eu disse, não, como assim? E ele disse, não, é um câncer. E aí, só que a gente ainda estava longe de casa. Então a gente ainda foi até em casa. Eu fui cozinhando aquilo na minha cabeça até em casa. E aí, ali naquele momento, te passa a vida inteira. A primeira coisa que eu pensei, eu não vou ver meus filhos crescer. Porque, eu não sei explicar o que é tu pegar um laudo desses e tu ter, acho que a gente nunca pensa nas estatísticas que a maioria das pessoas consegue vencer essa doença. A gente já pensa que vai morrer. E aí, eu me lembro que eu fiquei assim, eu não sabia nem raciocinar. A gente foi até em casa, o meu marido também, acho que na cabecinha dele também tava, né? Ele não sabia o que fazer. Exato, e aí, é uma situação nova que tu não tem parâmetro para conversar. E assim, contextualizando também, na minha família, na família do meu marido, no caso, o pai do cunhado dele tinha falecido de câncer da próstata fazia ali uns 2, 3 meses. E era um câncer que ele ficou uns bons anos tratando. Então ele tratou, ele conseguiu, e aí depois na remissão voltou, e aí já não voltou, já não deu certo. E aí foi aquilo, né? A gente estava aguardando o momento. Então, foi uma coisa que os meus filhos viveram, porque eles chamavam porque os outros primos chamavam de vô. Para os meus filhos também eram avós dele. Então, era o vovô Adão, para cima e para baixo, falando. Então, quando ele morreu, a gente teve que sentar com as crianças e explicar que o vovô Adão tinha virado uma estrelinha. Eles já sabiam que ele estava com câncer, porque, como eu disse, né? Foi anos tratando e eles estavam crescendo naquele período. Então, a gente conversa, as crianças, a gente acha que eles não estão ouvindo, mas eles estão ouvindo. Escutam tudo. Né? Eles são as esponjinhas. Então a informação que eu tinha é que, né, tu pode tratar, mas, né, uma hora ou outra tu vai, né? E aí, então, eu cheguei em casa, eu simplesmente abri a porta do carro, desci, subi as escadas pra minha casa, entrei no meu quarto, tranquei a porta, sentei, peguei meu celular e comecei a catar o primeiro seguro de vida que eu encontrei na minha frente. Porque eu fiquei desesperada. Eu disse, tá, e agora? Né? O meu marido vai ficar se virando sozinho com 2 crianças. E, sabe, na minha cabeça era isso. Eu disse, o que eu vou fazer? Aí, o máximo que eu conseguia fazer no momento era o quê? Tentar fazer um seguro de vida, né? Pra deixar alguma coisa, pra facilitar, né, pra eles. Eu juro que foi o único pensamento que eu fiz. Tanto é que quando meu marido entrou no quarto, eu já tinha feito a contratação. E aí a primeira, ele disse, tá, mas o que tu tá fazendo? Eu disse assim, seguro de vida. Na hora que eu falei seguro de vida, ele não! Ele ficou enlouquecido, indignado, porque, é como se eu já tivesse entregado as pontas ali. Aí expliquei, né, que, como é que eu vou te explicar? A gente tenta fazer o que tá no nosso alcance. No momento, pra mim, o alcance era aquilo ali. Então, o que é mais importante pra mim são os meus filhos, não vou deixar eles Exato, aquilo ali naquele momento acalmou o meu coração. E aí eu me lembro que uma das coisas que o câncer tem também é que tu fica num sentimento, tu não quer ficar, tu não quer ser a vítima, entendeu? Então eu não queria falar. Não falava. Queria aceitar ou falar? Aceitar eu já tinha aceitado. Mas assim, eu não conseguia falar no assunto sem começar a chorar, porque é aquilo, né? Eu já tava contando os meus dias. Tava contando num caderninho. Então eu já não conseguia conversar no assunto sem cair no choro.
E aí, fora isso, eu não queria contar pra ninguém, porque eu não queria passar, coitadinha, sabe? A vítima. Então, ficou restrito em que eu, o meu marido, e aí a minha mãe não sabia, porque a minha mãe mora comigo. Eu não sou daqui, eu sou de Porto Alegre, e quando eu vim morar aqui, eu trouxe ela pra morar comigo. E ela, coincidentemente, estava em Porto Alegre naquela época, ela tinha ido passar uma temporada com a minha irmã. Então, tipo, era só as 2 crianças em casa, eu e meu marido. E aí eu não queria falar pra ninguém. E aí meu marido, não, tu tem que falar pra tua mãe? Como é que tu não vai explicar, tu não vai contar pra tua mãe? E ela, só que assim, ela sabia de todos os exames do negócio. E ela me mandou mensagem pra perguntar, tu já pegou o laudo? E aí eu disse, não peguei ainda. Mas você já tinha pego? Já sabia, já tava. Mas, não peguei ainda. Quando eu pegar, te aviso. Sabe? Porque eu não queria contar. Como é que eu ia explicar pra ela por telefone? Porque se pra mim foi choque, pra ela porque minha mãe tem 71 agora, né? Mas quase 70 anos naquela época, pra mim foi um choque, pra ela ia ser, né? E aí eu me lembro que a gente ficou assim, um mês ainda. Eu não contei nada pra ninguém, não falei nada pra ninguém. Sogra, família, nada? Não, pra ninguém, não contei pra ninguém. Porque eu não sabia como abordar, sabe? Tipo, oi, tudo bem? Câncer, sabe? Tipo, né? Então, não falei. Eu fazia engraçado, porque eu fiquei muito revoltada nessa época, porque assim, eu levei um bom tempo uma vida meio sedentária. Só que fazia 1 ano, mais ou menos, que eu tava academia todos os dias da semana, personal trainer, aula de dança, nutricionista, cuidando da alimentação. E aí fica doente. E não foi uma gripe, quando eu tava me cuidando, sim. Aí eu, foi um pouco... Deu uma revoltada. Deu uma boa de uma revoltada. E demorou, assim, pra eu conseguir falar pra alguém. E aí, quando eu contei pra alguém, lógico, contei pra minha irmã, porque aí a minha mãe tava em Porto Alegre, e aí o Wagner disse, bom, se tu não falar pra ela, eu vou contar. Wagner é meu marido. Eu vou contar. Aí eu disse, não, tá. Aí, como é que eu vou falar pra ela? Daí eu chamei a minha irmã, mais velha, que ela tava na casa da minha irmã, e disse, olha, Nice, eu tenho que conversar contigo. Tem uma coisa pra te contar. Tá complicado e tal. E aí eu comecei a chorar. E ela, não, o que tá acontecendo? Ela já ficou, as crianças também, ficou desesperada. E eu não conseguia falar. Não conseguia falar, porque eu só chorava. Aí por último eu falei, eu tô com câncer. E ela, não. Eu disse, E tipo, ela começou a chorar desesperada, porque é aquilo, né? Acho que a pessoa... Sim. Vai... Aí eu disse, tu vai ter que explicar pra mãe. Que eu não tenho estrutura pra falar pra ela. Eu disse, no momento, não consigo. Pra falar contigo já foi difícil. Aí ela conversou com a minha mãe, explicou, e a minha mãe, né? Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares, para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes de forma transparente para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
E aqui ao meu lado eu tenho Fernanda Varela, ela que é uma sobrevivente do câncer de mama. Então eu trouxe ela aqui pra gente conversar e contar a história dela. Ao invés da gente só falar em prevenção, em cuidado, a gente está contando uma história real para você entender, para você perceber a gravidade dos fatos, de que não basta a gente fazer a campanha Outubro Rosa se a gente não vai no médico, se a gente não se toca, né? Se a gente não faz... E não bate o pé, né, Fernanda? Porque a Fernanda firmou o pé. Intuição nunca falha, né? Teve uma intuição, um sexto sentido muito forte, né? Você, cara, eu vou atrás. Olha só, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Agradecimentos aos nossos patrocinadores. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisc, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Líder Pronta Resposta. Conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. Buoni, tecnologia que aproxima. EcoResponder, serviços ambientais. O seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. E se você quer ajudar, fazer o bem sem ver a quem, você pode contribuir também com a AMA de Itajaí. Está aparecendo o QR Code aí na sua tela. Se você puder contribuir com algum valor, a hora que você virar a câmera e clicar ali no QR Code, já cai direto na conta bancária da AMA de Itajaí. Ah, Maria, não estou podendo doar dinheiro, mas eu posso contribuir com alimento, eu posso contribuir com agasalho, com produto de limpeza, material escolar. Vai lá no @AmaItajaí, chama no direct, fala com o pessoal lá, diz que você assistiu o podcast, dá uma segurada e que você pode sim contribuir com a AMA de Itajaí. Se você ainda não nos segue, esse é o podcast Dá uma Segurada. Aqui a gente descomplica o segurez e torna o transporte muito mais seguro. Quadro Mulheres no Transporte, eu estou entrevistando a Fernanda, a gente está conversando, falando sobre a importância das mulheres se tocarem, das mulheres se cuidarem, irem ao médico. E a Fernanda, ela teve uma intuição, teve um sexto sentido muito forte, ela sentiu um carocinho no seio e decidiu ir ao médico. Chegando na médica, a médica disse: você tem 36 anos, nem tá no corte, né? Não tá na régua para fazer mamografia, não é possível que você tenha câncer, não tem por que fazer exame, plano de saúde particular, Fernanda pagando. E a Fernanda disse: não, cara, eu queria fazer um exame. Tem algum exame? Tem um eco, fez uma eco, deu o resultado, Fernanda pegou o laudo, fez biópsia, pegou o laudo, voltou na médica. Quando tu chega, eu quero saber o que você fez quando você chegou na frente da médica, dizendo que você estava com câncer. Eu cheguei pra ela e mostrei, né, o laudo que eu tinha pego. E aí eu disse assim: olha, viu como meu nódulo de gordura não era nódulo de gordura? E ela olhou assim, só que contextualizando também que quando eu levei a primeira eco, uma coisa que a gente descobre, né, com o conhecimento do câncer, né, que a gente adquire com esse tratamento, quando o nódulo ele é redondinho, bem redondinho, sabe? Pode ser meio ovalzinho, mas ele é inteirinho, arredondado, ele é benigno. Mas a partir do momento que ele tem pontas, ele é maligno. E lembra que eu te falei que o meu que era tipo uma estrela? Uhum. Ou seja, ela é médica, ela sabia quando ela pegou aquilo laudo, ela podia ter me preparado, sabe? Pra eu não chegar crua com o exame, sabe? E eu fico pensando, se eu estivesse dirigindo naquele dia, tu acha que eu ia conseguir arrancar o carro com 2 crianças dentro? Não. Se ela já tivesse me dito, olha, vai já vai preparada, porque, né, não tá bonito, sabe? Mas não. Eu me lembro que ela só ficou muda, baixou a cabeça, e aí me deu meu pré-câncer, que tava limpo, e ela não tinha argumento, ela não tinha o que falar. Não tinha. Ela não sabia o que me dizer. Porque ela falhou. Graças a Deus eu não virei estatística de nada, porque eu fui teimosa. Porque se fosse depender dela, eu tinha virado uma estatística, com certeza. Só que do mesmo jeito que ela não me deu nenhuma resposta, ela
consentiu, ela só disse que eu tinha que procurar um mastologista. E dali ela soltou minha mão e eu nunca Você mais... teve de tudo e não te acompanhou em nenhum momento de toda essa... Não, ela me mandou uma mensagem, um bom tempo depois, ela me mandou uma mensagem perguntando como é que tinha ido a consulta com o mastologista. Que eu nem tinha tido ainda, quando ela me mandou a mensagem, porque foi outra novela, o mastologista. Eu ia te perguntar isso, quando você fez, que você pegou o laudo, você fez a biópsia, fez tudo, pegou o laudo, quanto tempo para você começar a fazer o tratamento? Então, eu peguei o laudo, ficou pronto. A data do meu laudo é do dia 15 de maio, mas eu fui pegar ele uns dias depois, né? Porque o dia 15 foi o dia que foi feito a coleta e tal, mas então ele tem que ficar curando pra ver, né, como é que vai se desenvolver. Então, eu devo ter pego, assim, eu não me lembro ao certo, mas devia ser, assim, ali pelos uns dias 20, 25, no máximo, de maio. Então, quando eu peguei, ela não ia fazer nada, ela só me mandou procurar um mastologista. Mas não te indicou nenhum profissional? Não te orientou? Profissional, não indicou ninguém, nada, ninguém. Também, nessa altura do campeonato, nem eu queria que ela me indicasse nada. Não me indicou. Daí, então, como eu tinha dito, eu tinha feito o meu plano em janeiro, isso era maio. Então, a gente foi olhar lá e dizia que não cobria doenças pré-existentes. E aí meu marido e a gente, né, vamos no SUS. Aí a gente foi no posto de saúde, levei a documentação, levei o laudo, levei os exames que eu tinha, o exame que eu tinha, os dois, né, e o laudo. E aí o posto me disse que eles iam fazer lá uma ficha e que em até 90 dias eles iam me chamar em algum hospital, né, para fazer uma consulta. 90 dias. Então, era maio, junho, julho, agosto. Olha só, né, cara, o diagnóstico de câncer, ele mexe tanto com a pessoa que dá uma bugada, né, dá uma colada nas placas. Olha, tem carência para doenças pré-existentes. Sim, a gente não pensou. Só que eu voltei para mim, que quando ela me falou 90 dias, eu disse, moça, como é que eu vou ficar 90 dias com uma bomba relógio dentro de mim? Você não tem como, é tão demorado assim pra gente dar uma consulta, porque não ia ser no posto, ia ser direto num CEPOM da vida, né? Uhum. E ela disse, não, 90 dias, até 90 dias, o prazo é até 90 dias. Se em 90 dias não te chamarem, daí tu volta aqui, que aí a gente vai entrar na fila de novo. Eu disse, como assim volta aqui daqui a 90 dias? Aí eu voltei pra casa, eu disse pro meu marido, não, eu vou agendar, vou tentar pelo plano. E nem que seja uma consulta, porque eu precisava que um médico olhasse pra mim e me explicasse. Por mais que eu sabia o que era um carcinoma, eu queria saber quais eram as minhas chances, o que tinha que fazer, como é que ia ser feito isso, né? Porque até então eu tava ali no escuro, não tinha informação. Eu sabia o diagnóstico, mas não sabia mais nada. Aí eu me lembro que eu procurei na internet mesmo. E aí encontrei lá na ilha uma clínica, assim, olha, que eu recomendo demais, que é a clínica Nova, a Nova. E me lembro que eu liguei... Nova? Clínica Nova. Liguei pra eles e eles me agendaram uma consulta pro dia 1º de maio, junho... 1º de julho. Julho, tá. 1º de julho, porque já tinha passado um mês, né? 1º de julho foi a minha consulta. Aí cheguei lá, aí ele sentou comigo, né, o doutor Adriano, ele sentou e me explicou tudo. Ele me explicou como é que era a formação, me explicou que eu não estava dentro, realmente, eu não estava dentro do quadro de idade pro câncer. Porque do grupo de risco. Do grupo de risco, né? E aí ele me disse que, além desse exame, desse laudo que eu tinha feito, eu tinha que fazer um outro complementar, porque o médico me explicou, a gente sabe o nome, a gente precisa saber o sobrenome. Que é o quê? Você sabe qual é o tipo, você tem que saber como é que é o tratamento. Que dá, cada um tem um tratamento diferente. Então, ele... Te explicou melhor o que era. Não, explicou tudo. E aí, me fez o pedido, né, desse laudo, né, que eu podia pegar... Era outro exame? Não, teria que, teoricamente, pegava o material da primeira biópsia, e aí fazia esse histoquímico, para saber como é que ia ser feito o tratamento, ou então eu ia ter que fazer uma nova biópsia.
Aí o que a gente fez? A gente voltou lá no mesmo lugar onde eu liguei direto pro laboratório. Porque quando eu fiz a primeira biópsia, eu fiz pela clínica DNI, sabe? E aí eles coletaram e eles enviaram. Aí o que eu fiz? Peguei o meu laudo, tinha um número da empresa que fez, liguei direto para eles, expliquei a situação. E eles, não, a gente tá com o teu material aqui, eu posso só fazer o histoquímico e aí você vem aqui e retira. Né, faz o pagamento. Paguei a parte também, não paguei. Nada pelo plano? Nada pelo plano. A única coisa que a consulta com o médico foi pelo plano, mas o histoquímico e a biópsia não. Aí fiz o pagamento e tudo. E aí peguei esse segundo laudo. Quando eu peguei esse segundo laudo, eu voltei lá nele, pra que ele ia me dizer como é que era o tratamento, o que era ver. E aí eu me lembro que eu cheguei para fazer a consulta, e aí ele foi, lógico, fazer o exame, né, para localizar. E aí ele tateou, ele disse assim, cara, eu não consigo acreditar que tu encontrou isso aqui. Como que tu encontrou? Porque ele era aqui embaixo, muito escondido. Tipo, tu tinha que tatear muito pra encontrar. E ele disse assim, olha, e ele não era muito grande, ele tinha 2 centímetros. Tipo, era muito pequeno. Ele tinha 2 por 1,5. Era muito pequeno. E ele disse assim, olha, só por Deus. Só por Deus, porque era muito pequeno. Ele disse, eu não sei como é que tu encontrou. Ainda do jeito que eu encontrei, da posição que eu encontrei. Nada explica. Mas como eu tava com o negócio da questão de ainda estar na carência, né, eu fiz o que a gente fez. A gente fez todos os exames que podia ser feito pelo plano, mas não cheguei a agendar cirurgia nem nada com ele. Nesse meio tempo, o posto me liga, dizendo que eu tinha sido encaminhada para o HU, né, Hospital Universitário. Cheguei no hospital universitário para minha primeira consulta com tudo, todos os exames. Todos os exames possíveis que o médico podia me pedir, eu já tinha todos. Então, teoricamente, o que? A primeira consulta seria para ele fazer o exame e aí me pedir exames complementares, né? Para uma próxima consulta olhar esses exames complementares, pedir aí os exames pré-operatórios e agendar a cirurgia. Como eu já cheguei lá com tudo pronto, não tinha o que ele me pedir, eu já tinha foi pra cirurgia. Já tinha imunistoquímica, eu já tinha exame de sangue, eu já tinha tudo. Aí, a única coisa que ele fez, ele me deu a guia de cirurgia e me pediu alguns exames pré-operatórios que eu não tinha, que tipo, era cardiologista, que eu não tinha, né? Eu acho que era cardiologista, alguma coisa assim, sabe? Isso já era o que? Agosto, setembro? Isso era início de agosto. De 2022. De 2022. Início de agosto. Só que, como era só alguns exames que era rapidinho para ser feito, e como eu tenho plano, era mais fácil ainda, eu consegui o quê? Fazer esses exames e voltar lá em menos de 10 dias. Que ele não esperava. Ele não esperava, porque tipo, isso era para demorar um tempo, né? Quando eu cheguei lá para agendar, a moça falou, não, esse médico pediu demissão, ele saiu. Gente. E aí eu disse, mas no meio disso tudo. Eu não sabia mais o que fazer. Plano de saúde sem plano de saúde. Eu não sabia, mas eu juro por Deus que eu estava no momento mais indignado da minha vida. Porque eu me lembro que eu discuti com... Cara, eu nunca brigo com ninguém que esteja atendendo ao público. Ela é uma paz, gente. Porque eu já trabalhei com atendimento ao público, então eu sei que é difícil, sabe? Então, nunca... Mas naquele dia, assim, sabe quando chegou no teu limite? Passou, foi a gota d'água. Porque ela olhou pra mim e disse assim, eu não posso te colocar com outro paciente, com outro médico. Eu disse, então agenda com outro médico, não tem nenhum outro médico que possa me atender. Não, porque eles têm a agenda deles. A gente não pode. Tu vai ter que esperar um novo médico ser nomeado, porque tem que ser nomeado, ou seja, ou eles iam chamar alguém de concurso que já tinha feito e está pré-aprovado. Estava de suplente. E aí seria nomeado, teria que ser publicado no Diário Oficial para a pessoa assumir. Tu acha que isso ia demorar mais de um mês? Uns 3, 4 talvez. Aí, depois de me falar de esperar ele ser nomeado, ou então tu volta no posto e refaz todo o pedido, que daí eles vão te encaminhar para um médico que já esteja agendando aqui. Aí eu olhei pra ela e disse assim, eu não acredito que tu tá me mandando de volta pro posto, onde o prazo é 90 dias. Ela disse assim, então o médico sai e os pacientes que estão aqui... Eu olhei pra ela e disse assim, você tem ciência que isso não é uma gripe, né?
Eu disse pra ela, isso é um câncer. Era uma mulher também. Sim, era uma mulher. Empatia zero. Você tem ciência que isso é um câncer, né? Não é uma coisa que a gente tem... Quanto mais rápido a gente trata, mais chances a gente tem, né? Vocês têm essa noção? E aí? E ela disse, eu não posso fazer nada. Aí eu me lembro que eu saí de lá assim, olha, eu chorava de raiva. Porque eu acho que a minha vontade era esganar alguém, porque só pra tirar o estresse. Aí cheguei em casa e falei pro meu marido, não, eu vou agendar com o Dr. Adriano, vou levar pra ele e a gente vai ver o que vai fazer. Aí, como a gente tinha um dinheiro no banco, porque eu tinha vendido a minha casa em Porto Alegre pra morar pra cá, eu disse, bom, na pior das hipóteses, pago a cirurgia. Porque eu não vou ficar esperando, pelo menos pra retirarem isso de mim, né? Fui no Dr. Adriano, conversando com ele e tal, e aí eu expliquei pra ele, olha, doutor Adriano, eu tô na carência do plano, então não sei como é que vai ser. Mas a gente vai ter que dar um jeito, a gente vai seguir o tratamento por aqui mesmo. Me ajuda, Ian. Eu disse, me ajuda porque eu vou ter que seguir o tratamento por aqui. Ele disse, mas como assim carência do plano? Eu disse, não, é que eu contratei o plano em janeiro. Eu não sabia que estava com câncer, mas eu contratei em janeiro. Eu descobri isso agora, é agosto. E aí ele disse, tá, mas é pré-existente. Tu não tinha câncer. Eu disse, tá, mas... E aí como é que fica? Ele disse, não é como se tu soubesse que tinha câncer e esperou até agosto para começar um tratamento. Tu não sabia, tu descobriu essa doença, então não é uma doença pré-existente. Não é uma bronquite, não é um problema dos rins, exato. Né? Aí, tipo, aquilo fez puff na minha cabeça, porque não era uma coisa que... Sabe, uma coisa que, lógico, se fosse em um outro momento, se fosse outra pessoa conversando, minha cabeça teria raciocinado pra isso. Mas naquele momento não tava, nem eu, nem meu marido, sabe? E é difícil quando tu tá no meio do furacão, tu olhar de cima, né? É muito difícil. E aí eu voltei pra casa e falei pra ele, não, aí, já tem tudo. Aí o que ele fez? Agendou, setembro eu operei. Isso era agosto, só esperou os exames pré-operatórios, porque aí tem que provar o sutiã, tem que fazer, e aí tem como cirurgia, tu tem que ir lá fazer uma marcação, intravenoso, tem um monte de coisinha assim pra marcar. Detalhes. Que é uma coisinha mais demorada, que pelo SUS, pelo jeito, não tinha isso. Não sei como é que funciona, mas né, no particular tinha todas essas questões, mas foi só o tempo de fazer todos esses percursos e eu já operei. E aí quando eu fui operar, o médico... E a nossa conversa, né, eu e o mastologista todo esse tempo era o quê? A gente descobriu muito rápido, muito cedo, é muito cedo, ele tá recém começando, então a tua tipo, chance um câncer bebê. Sim, era muito bebê. Diz assim, não, as tuas chances são ótimas, não, tu pode ficar tranquila. E em momento nenhum ele falou, a gente entrou na questão de uma químio, sabe? Então, tipo, era uma coisa que a gente já tinha conversado que provavelmente era aquilo, né? Provavelmente tu nem vai precisar. No máximo a gente vai fazer umas rádios pra erradicar qualquer coisa, mas químio não. Químio não, porque ele é muito pequeno, descobriu agora. Tá. Fui pra cirurgia. Fiz a cirurgia ali no Bahia Sul, muito bom hospital, super recomendo. Quando eu acordei na anestesia, meu marido já tava com uma cara assim meio séria, sabe? Tipo, uma conversou, cara de ruim. Ele já tava assim, eu conheço meu marido, ele fica muito caladão, sabe? E aí, depois que eu acordei, o doutor Adriano veio conversar comigo. E aí ele disse, olha, Fernanda, no que a gente foi fazer a cirurgia, a gente retirou o câncer, né, com uma margem, e aí eles têm que tirar 2 linfonódulos. Os linfonódulos ficam aqui na axila, que é como se fossem as nossas barras de proteção dos seios, entendeu? Então, qualquer coisa para erradicar para o teu corpo, ele tem que passar pelos linfonódulos. Então, tipo, se tu tem uma doença, para chegar em algum lugar, tem que atacar os linfonódulos. Então, eles tiraram... Eles tiraram para ver se os linfonódulos estivessem limpos, significa que a doença estava alojada só dali. Mas os meus não. Eles já estavam parcialmente comprometidos, ou seja, já estava em metástase. Aí, teria que fazer químio. Como foi pra ti fazer a químio? Assim, como é que foi essa notícia, né? Você estava no hospital ainda. Tava no hospital ainda. E provavelmente não funcionou. Não, e no hospital mesmo, eu falei que eu não ia fazer. Não ia fazer? Não ia fazer porque eu tinha um trauma muito grande. E não é todo câncer que vai te fazer cair os cabelos. Não é todos. Né? Não é todo o tratamento.
mas o de câncer de mama, sim. É um dos primeiros sintomas, digamos assim, da pós-químio, né? É a queda do cabelo. E eu já tinha conversado com meu marido dizendo que se eu tivesse que fazer químio, eu não ia fazer, porque eu não ia aceitar, sabe? Eu tinha na época, eu até mostrei pra Fernanda, eu tinha, sem mentira nenhuma, um cabelo passando a bunda quase. E é um cabelo que eu cuidava muito, porque eu tinha um trauma muito grande de infância, que a minha mãe cortou meu cabelo literalmente careca. E eu sofri muito bullying na escola, eu era muito pequena, eu tinha uns 9 anos. Então, desde aquele momento ali, eu fiquei muito apegada ao meu cabelo. E naquela época, eu ainda não podia controlar ele. A partir do momento que eu tinha uma idade em que eu pudesse controlar, eu nunca mais cortei. Só as pontinhas de manutenção, entendeu? Mas cortar cabelo, assim, uma grande quantidade. Drásticos, não. Nem tentar, assim, uma coisa... Eu era muito apegada ao meu cabelo. Sabe, eu acho que devido ao meu trauma de que foi o que eu vivi na escola naquela época. Então, só de pensar em ficar careca, eu já estava entrando em desespero. E eu disse que eu não ia fazer, que eu não ia fazer. Aí o médico sentou comigo e disse assim, lógico, isso depois, né, depois da recuperação, na consulta pós, né, que aí ele me passou pro oncologista. Porque primeiro fiz o tratamento, fiz a cirurgia com o mastologista, após isso, você é encaminhada pro oncologista e ele segue o tratamento. Quando eu cheguei para conversar com o Dr. Guilherme, ele conversou comigo e disse, olha, tá em questão de metástase, tuas chances são tais, digamos assim, hoje nunca ninguém vai te dar 100% de chances de remissão, né? Porque não tem como te dar 100%. Sim. Mas, digamos assim, ele disse assim, olha, hoje fazendo todo o tratamento, você vai ter ali uns 90% de chance. Se você fizer... 98%. Se você não fizer a químio, isso já cai pra, tipo, 58%, entendeu? Aí ele disse assim, tu tem que ver o que é bom pra ti. Mas, assim, eu te aconselho a fazer a químio. Porque ele está em metástase. Se ele não tivesse metástase, jamais que eu ia te mandar fazer químio. Porque eu sei, e ele foi bem, assim, realista comigo. Olha, os sintomas são assim, você vai se sentir assim, você no início vai achar que vai ficar tranquilo, mas vai dar 2, 3 dias e você vai estar mal, você não vai conseguir sair da cama. E isso só vai piorar a cada químio que você fizer. Ele foi bem didático, assim, ele não floreou nada. Ele foi direto. Foi super realista, né? Vai ter dessa forma. Ele foi direto, né? Quer fazer, você vai fazer, mas é a tua chance. Se você não fizer, pode ser que não dê nada? Pode, mas pode ser que não dê. Você fez a químio? Aí eu fiz. O que te levou a fazer a Meus filhos. As crianças? Meus filhos. Sim. Meus filhos. Porque eu fiquei assim... Foi um dia assim que eu tinha dito que eu não vou fazer, todo mundo no meu ouvido, não, porque tu tem que fazer. E o dia, porque ele agendou. Que a gente saiu do escritório, da consulta com a químio já agendada. E a minha químio foi dia 22 de outubro. Dia 22 de outubro. A minha primeira químio. E aí eu saí da consulta com ele já com a data agendada. E aí eu dizendo que eu não vou fazer. Tudo que ele me disse foi, se você não for fazer, você me manda e avisa, ok, mas tá agendado. E aí eu dizendo que não ia fazer, e o meu marido batendo né, comigo, como que não vai fazer? E aí depois de um tempo ele falou assim, olha, tu que sabe. Mas eu tô aqui, por mim você vai fazer. Eu sei que fácil não vai ser. Mas eu preciso que tu faça. Mas se você não quiser fazer, você não precisa. E aí eu me lembro que eu estava um dia deitada com a Bela na cama, com o João e a Bela deitada em cima de mim assim. E aí eu olhei pra eles e disse assim, cara, não posso ser tão covarde assim, sabe? Porque as chances de eu ter este momento de novo vão reduzir em mais de 30%. Sim. Né? Tipo, então faz diferença 30% no são os 30%. Não, aí eu disse não. Aí eu vou fazer. Aí fui na primeira e assim, olha, foi eu acho que uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Sem mentira nenhuma, sem sombra de dúvidas. A primeira químio que eu fui fazer era uma medicação muito forte. E me deu um choque anafilático. Fechou a garganta, fechou tudo. Eu achei que eu ia morrer naquele momento fazendo a quimioterapia. Foi muito difícil. Aí foram 6 quimioterapia
que eles chamam de vermelho, na verdade, não eram bem 6. Cada vez que eu fazia 2, uma forte e uma fraca. Então foram 12, mas eram 2 por vez. E depois foram 16 sessões de radioterapia, que também não foram tão fáceis quanto eu imaginei que era, só tomar uma luzinha, né? Mas assim, é um tratamento dolorido? É um tratamento dolorido, mas se eu tô aqui hoje, é graças a esse tratamento dolorido, então eu agradeço muito. Os cabelos caíram? Todos. Menos de 15 dias depois da cirurgia. Menos. Como que foi, assim, a mulher Fernanda, a mulher vaidosa Fernanda, que vinha aí há 1 ano e pouco se cuidando e que tinha todo aquele amor, aquele carinho pelo cabelo. Nossa. E aí daqui a pouco ela se vê com todo um processo de se cuidar, de autocuidado, de amor a si mesma, perde o cabelo. E como é que ficou a Fernanda? Eu não... Durante, assim, todo o tratamento da químio, eu era uma sombra de mim. Eu não era eu. Como se você estivesse num mundo paralelo. Eu era uma sombra, porque eu não queria me olhar no espelho. Eu não tirei fotos quase. Tipo, tem alguma coisa de fotografia? Tenho. Mas assim, não que a gente que a mulher, que eu fosse, ai meu Deus, como eu era vaidosa, mas tipo, tu ia na academia, tu tirava uma foto, eu fazia aula de dança, acabava a aula de dança, as gurias a gente sempre tirava uma foto, entendeu? Tipo, eu tava sempre, mulher tira foto, a gente tira foto todo dia. Sim. Não é todo dia, mas é quase isso. A gente tira foto todo dia, gente. Mas assim, sim. No meu período assim que eu tava durante o tratamento em si, eu devo ter ali, eu acho que, cara, durante essas 6 radioterapias, que elas eram uma vez a cada 21 dias, eu devo ter assim, no máximo, umas 20 fotos. Porque eu não aceitava, sabe? Porque é muita corticoide, então eu tenho um vídeo que eu até gravei, porque na penúltima, acho que foi a penúltima quimioterapia que eu voltei, e aí, como eu te falei, a minha família é toda do sul. Então, minhas primas fizeram um grupo pra gente manter contato, sabe? Pra elas me perguntarem todos os dias, como é que tu tá? Como é que foi? Quando é que é a próxima, sabe? Pra ficar naquela corrente, né? E aí, ficava difícil ficar mandando mensagem pra uma, pra outra. Então, eu gravei um vídeo pra mandar no grupo. E esses dias eu tava olhando o vídeo, gente, a minha cara era, sem mentira nenhuma, minha cara era desse tamanho, assim. Assim, era... Por causa do toda a medicação. Sim, chegou era a bochecha. Sim. Gente, depois eu quero que você fale do teu marido, dele, durante esse é um outro sensível. Mas assim, o meu marido, assim, olha, foi a pessoa mais companheira que eu já vi na minha vida. Porque não teve um exame médico, não teve uma consulta, não teve uma quimioterapia que ele não estivesse do meu lado. Ele foi em tudo. Não teve uma consulta que ele faltou. Tudo. Radioterapia. Tipo, parceiraço total. Radioterapia, ele ia lá comigo. Às vezes, a quimioterapia, eu chegava lá 8 da manhã, a gente saía 4 horas da tarde. Meu Deus. Sem comer. Porque a gente chega lá, é umas bolachinhas. E aí, como é que tu vai levar? Nem sempre, sabe? A gente... Pra comer, o cheiro enjoa, sabe? Nada disso. Então ele ficava lá trabalhando, porque ele também é TI, também cuida disso. E ele ficava lá trabalhando, estava do meu lado, todo o percurso. Então é uma coisa que, assim, nos aproximou muito mais do que a gente, graças a Deus, é próximo. Foi esse tratamento, porque ele era minha âncora. Sem ele, eu acho que eu não tinha passado por nada disso. E aí, quando passou, né, a quimioterapia, eu usava muito daquelas touquinhas, mas aí começou a vir verãozão, começou a me incomodar. E aí eu falei pra ele assim, olha, eu comprei na Shein umas perucas, assim, sabe? Não paguei caro, porque eu queria testar pra ver como é que ia ser. Tá. Pensa num negócio bom. Que chegou um negócio tão bom. E aí eu usava em casa, meu marido... Ele usou porque eu tava muito triste um dia, ele colocou, parecia a Maria Bethânia, muito massa. Muito massa. Ele me mata se ele ouvir isso. Nós vamos colocar só um takezinho do vídeo. Só um pedacinho, assim, pra vocês entenderem do que ela tá falando. Aí
Aí eu comprei, mas não me satisfiz, né? Porque não dava pra usar. Não deu pra usar, né? Não deu pra usar. E aí eu tava conversando com a minha irmã e ela me deu um salão que fazia sob medida. E aí ele disse, bom, tu quer? Eu disse, eu quero. Aí fomos lá. Dona Fernanda, você quer? A senhora quer? Quero. Tipo, era importante pra mim ter aquilo, sabe? Sim. Fui lá, fiz a medida, escolhi o formato. Ela pegou uma foto do meu cabelo e replicou meu cabelo como é que era, mais ou menos, cor, tudo. Ficou pronta, fui lá, peguei, saí do lugar com a peruca, usei naquele dia, botei na cabeça pra dormir e ela tá lá até hoje. Nunca mais. Não, minto, no aniversário. Ela tá falando isso porque não é uma peruca shine, assim, não custou, tipo, não, porque eu ainda reais. fiz uma peruca grande, cabelo grande, tipo o meu. O meu marido pagou mais de 5 mil naquilo. Ele deve ter querido ele não, gente. Ele nunca falou nada. Não, ele fala até hoje. Ele fala até hoje. É o mínimo que eu espero, né? Vamos canonizar esse homem. Ele fala até hoje. Só que em casa eu não botava. Tipo, eu vou botar em casa, né? E aí, quando eu ia sair, me dava preguiça. Aí não botava também. Aí, quando foi aniversário de 70 anos da minha mãe, eu disse, não, vou botar peruca. Isso em 2022 ou já estávamos em 2023? Tá. Eu disse, não, vou botar peruca, vou me arrumar. Aí botei a peruca, cheguei lá no aniversário. Porque quando o aniversário da minha mãe já tava assim, uns cotoquinhos, mas era assim, muito cotoquinho de cabelo, já sabe? Tinha acabado as químias, já tinha acabado as químias rádios, então tava só uns cotoquinhos assim, de nada de cabelo. E aí cheguei no aniversário e disse, só que tipo, começa a esquentar, não fica, sabe, não fica legal. Aí uma hora eu disse, se tu não tá confortável, tira. Só que eu morria de vergonha. Aí uma hora eu peguei, me irritei, tirei, nunca mais. E aí foi a primeira vez que eu fiquei, tipo assim, na frente de outras pessoas, sem ser do meu núcleo familiar, sem peruca. Porque até o meu irmão que mora aqui, de vez em quando vinha me visitar, eu botava toquinha, botava alguma coisa na cabeça. Então, a partir daquele dia ali, eu não usei, nunca mais. Não usei touca, não usei lenço, não usei nada. Fiquei assim. E aí meu cabelo começou a crescer, ficou uma fase esquisita e tudo. Mas, tipo assim, eu entendi que aquela peruca, por mais que foi dinheiro jogado fora, não, pode ter sido, mas era uma coisa que eu precisava pra entender. Foi importante. Foi importante pra mim entender que eu não precisava. Hoje em dia eu não tenho, assim, esses apegos, esse negócio com o cabelo, mas... Porque eu acho que eu já me resolvi. Passou. Eu precisava resolver, né? Mas... eu acho que sim, as coisas vêm porque tu precisa passar. Eu tenho essa visão, assim, sabe? Então, foi tudo que aconteceu, em algum momento me serviu de crescimento, sabe? Hoje em dia eu sou muito mais apegada à minha família, eu sou muito grata por tudo que eu tenho, por tudo que eu conquisto, porque se eu tô conquistando é porque eu tô aqui pra fazer isso. Então, graças a Deus, assim, hoje, por mais que a doença tenha sido difícil, hoje em dia, pra mim, lembrar dela já não é mais dolorido. Eu já consigo lembrar, assim, de todo esse percurso, tudo que aconteceu com uma outra visão, sabe? Porque agora eu tô bem, sabe? Como foi a notícia do câncer está em remissão? Então, depois que eu fiz todo o tratamento, né? Fiz todos os exames pós-tratamento, né? Faço todo isso a gente já estava em 2023. Isso. Primeiro trimestre. Já estava porque aí depois da rádio tu tem um tempo ali, porque tu fica muito machucado, sabe? Porque é a radiação, né? Então tu fica muito machucado, então a gente deu um tempo. Aí deu um tempo de 6 meses, né, final. Aí a gente tem que fazer todos os exames tudo novamente. Se tiver tudo ok, aí tu começa só com o tratamento da medicação. E aí eu tô até hoje, né, com esse tratamento de medicação e vou ficar durante um perder de anos aí. Mas só de saber que eu fazendo os exames a cada 6 meses e não tem nada, sabe? Por mais que eu sempre odiei tomar remédio, sabe?
eu digo pro médico que eu pego o remedinho e digo pra ele, eu odeio você, mas eu preciso de você, então eu tomo Mas você. hoje eu te amo. Eu vou tomar você. Eu odeio tomar remédio, mas eu preciso desse remédio, então eu vou tomar um remédio. Tudo que veio pós, né, do câncer, tipo, foi muito mais leve, porque a pior parte tu passou. A pior parte, assim, é o diagnóstico, é a incerteza, é o medo, sabe? Hoje em dia, praticamente, assim, é como se eu já nem tivesse passado por isso. Quem me olha nem sabe, assim, se é uma pessoa que eu não conheço, que nunca me viu, nem, sabe? Porque nem também o período que tu tá ali careca é muito, muito característico, entendeu? Então todo mundo já meio que olha e já sabe de alguma coisa, sabe? Hoje em dia, assim, é muito, muito tranquilo e o tratamento, assim, não é tão difícil, tá? Eu tô numa fase boa, assim, muito boa, graças a Deus. Fernanda, nesse 1 ano e meio aí, né, entre diagnóstico e cirurgia e tratamento, se você tivesse que dizer o mais difícil pra ti foi o quê? O mais difícil? Acho que foi... O que mais te assustava, o que mais te apavorava? Assim, primeiramente é a questão de tu achar que tu não tem chances, né? E depois foi aquela incerteza, tu não sabe o que vai acontecer. Porque eu não conseguia, por mais que eu tivesse diagnóstico, eu não conseguia o início do tratamento. Porque quando tu começa o tratamento, tu tem marcas já, sabe? Tu já tá tudo... É um cronograma que tu recebe, então tu já sabe todo o percurso que tu vai correr. Mas até chegar nisso dali, eu tava no escuro. E aí eu ia pro SUS, eu fui pro plano, porque eu não comentei, mas o plano até negou a minha quimioterapia. Eu fiz a cirurgia, consegui a cirurgia, eles liberaram de boa. Quando chegou na época de fazer a quimioterapia, eles me mandaram uma folhinha dizendo que não, que eles não iam cobrir, porque eles não cobriam doenças pré-existentes. Tu teve que entrar, né, processar eles? Sim, aí eu tive que entrar com processo contra eles e o juiz fez um laudo para liberar a quimioterapia, porque a quimioterapia, inclusive, já estava agendada, porque o médico já deixa agendado, já estava agendada quando eu recebi a carta de negação. E o pior de tudo, eu fiquei todo aquele período de dizendo que eu não ia fazer, no dia que eu falei que eu ia fazer, chegou o e-mail dizendo que eu não... Chegou a negativa. No dia que eu disse que eu vou fazer, chega a negativa. E aí a gente teve que correr, procurar advogado, acionar. Aí pro juiz, pra chegar na frente do juiz, eles disseram, não, mas em momento nenhum a gente negou. Não era isso que a gente queria dizer? Não, a gente mandou uma carta de negação, mas não era pra negar, a gente se equivocou, né? Era só pra dizer que ela podia fazer. Tava escrito negado lá, mas foi errado. Mas ela que interpretou errado. Leu errado. Você tá lendo errado, Fernanda. Fernanda, teu maior medo quando você pegou o diagnóstico? Você disse, meu maior medo é? Não ver o crescimento dos meus filhos. O que podia acontecer comigo, eu não estava preocupada, sabe? Eu estava preocupada era por eles, porque assim, quem me conhece sabe o quanto eu lutei para ter eles. Porque eu vim com um diagnóstico bem difícil de infertilidade, foi tratamento, foi anos, entende? E aí eu ficava pensando, poxa, eu fiquei anos tentando batalhando para ter os meus filhos, para não ver eles crescer. Sabe? Eu tava muito triste com a questão da injustiça, entendeu? Porque como eu disse, né? A gente já tava pensando eu já tava com a cabeça na sentença de morte. Então eu só ficava pensando que eu não ia ver eles. Então o pior pra mim foi isso, foi esse medo. Foi esse medo que, querendo ou não, é o medo que me acompanha durante boa parte do tratamento. Hoje em dia eu já não tenho mais esse medo, assim, olha. Hoje em dia eu estou confiante no meu tratamento, na minha remissão. E eu já, por mais que ainda tenha o mesmo plano de saúde, o plano de vida, o seguro de vida não cancelei. Ainda estou pagando, ainda tenho ele. Mas é uma coisa que eu tenho hoje, mas que o susto serve de exemplo, né? Que a gente pode atravessar a rua, acontecer alguma coisa, numa viagem, né? Então, tá seguro, tem ali. Mas não é uma coisa que eu digo assim, é uma coisa que eu preciso porque vou precisar, meus filhos precisam agora. Não.
Não, eu já tô mais tranquila em relação a isso, sabe? E também, mas não me arrependo, sabe, de ter feito. Porque até aquele momento em que eu senti a necessidade, por mais que eu conhecesse seguro de vida, todo mundo conhece, né? Ainda era uma coisa muito distante pra mim, sabe? Eu tinha plano de saúde, mas assim, eu ficava pensando, mas seguro de vida é pra rico. Eu vou fazer o que com seguro de vida? Sabe? É como se fosse uma coisa distante, muito né? Distante, muito fora da minha realidade, entendeu? Eu sabe, não tem necessidade disso, sabe? Não, acho que não preciso. E agora, minha visão é diferente, sabe? É totalmente diferente. Então, é uma coisa que eu fiz. Depois eu fiz pra minha... Não fiz seguro de vida pra minha mãe, mas eu fiz aquele seguro velório, essas coisas assim, sabe? Fiz pra mim, fiz pro pessoal lá de casa, porque o pior de tudo é dar o trabalho depois, né? Dar trabalho pras pessoas que ficam, deixa né? conta. Tipo, o triste, a pessoa já tá numa situação de tristeza e ainda tem mais um problema pela frente. Então, sabe, é uma coisa que a gente faz não querendo usar. Ninguém quer usar, mas a gente paga. Olhando pra trás, tudo que você passou, qual é a mensagem que você deixa? Olha, se tem uma coisa que eu posso dizer pra vocês é que confiem na intuição, façam um autoexame. Se você sentir ou pensar que tem a necessidade, principalmente se tem caso na família, e se não tiver também, porque olha, eu não tinha caso nenhum na minha família e mesmo assim tô aqui, né? Sou a estatística da minha família, então o que eu te digo é: faça o autoexame, nunca pule pré-câncer. Pré-câncer, a partir do momento que você começa a ter uma vida sexual ativa, você tem que fazer. Não acredite e se algum médico em algum dia te disser que tu não precisa, troca de médico, porque esse médico não tá ali para te atender, né? Então, te cuida. Só quem gosta de ti é tu, né? Então, a mensagem que eu tenho para dizer é essa. Acredite em você e se achar que tem alguma coisa errada, vai atrás, porque pode ter. É isso. Fer, obrigada. Eu que agradeço. Pela conversa. Obrigada por abrir o teu coração, contar pra gente essa fase da tua vida, para poder alertar outras mulheres, para alertar as mulheres no transporte, para alertar todas as mulheres da importância de você confiar na sua intuição. Principalmente. Se tocar, né? Se perceber sem medo, sem tabu, se toque, para você ir ao médico e insistir se você perceber ou sentir que tem alguma coisa errada. Eu sei que o sistema de saúde público hoje em dia é meio complicado e eles colocam muito idade para muitas coisas, sabe? Muitas travas, né? Muitas barreiras. Tem muitas barreiras, principalmente idade para isso, idade para aquilo. Mas tem uma coisa que a gente descobriu com uma evolução, né, dos últimos anos ali, é que muita coisa mudou desde a época que foram feitas muitas regras, né? Hoje em dia, mulheres de 30 anos podem ter outras doenças que antigamente não se tinham. Então, a gente não tem que levar em consideração a idade. Se você tiver a chance de fazer um exame, se você tiver como pedir para o seu médico, peça. Uma ecografia, uma mamografia, um exame de sangue, um pré-câncer, eles não vão te fazer mal. Você vai perder o quê? Alguns minutos ali de um dia, e aí pode ganhar a chance de viver anos. Então, é isso. A gente fez uma enquete aqui na Clínica de Estética BU, perguntando o que é o seguro de vida para você. Você vai assistir agora essa enquete que a gente fez aqui na clínica. Dá uma olhada, confere. Então, olha só, a grande maioria das respostas é que o seguro de vida, ele é um seguro para quando você morrer. E eu quero contar para você, eu, Maria Fernanda Coronel, corretora de seguros, eu quero te contar que o seguro de vida mudou e mudou muito. Inclusive, nesse nosso bate-papo aqui, eu estava comentando para a Fernanda, existem coberturas, por exemplo, para diagnóstico de câncer. Então, a Fernanda ainda tinha um plano de saúde, mas a pessoa que tem um seguro de vida e que não tem um plano de saúde,
Se ela tiver essa cobertura de diagnóstico de câncer, ela consegue usar para pagar o tratamento dela. Exato. Não sabia Pagar disso. tratamento, pagar exames. Tem também uma cobertura que chama doenças graves, que entra, por exemplo, câncer de mama, que você pode pegar esta indenização, este valor que a seguradora vai pagar, para você usar, para fazer o seu tratamento. Então tem uma série de coberturas. As meninas aqui da clínica, nós estávamos falando, por exemplo, da diária por incapacidade temporária, que nada mais é do que, você ganha 5 mil reais no mês, por exemplo, você ganha 2 mil reais no mês, você vai dividir o valor da diária. Se você estiver vindo trabalhar, você é autônomo, você é CLT, está vindo trabalhar, sofre um acidente, ficou parado 15 dias, 20 dias, você vai receber o valor da diária pelo tempo que você ficar parado. Então, assim, chama uma corretora de seguros. Se você quiser entender mais, quiser saber mais como que funciona o seguro de vida e como que de fato um seguro de vida pode te ajudar nos momentos mais difíceis, pode me chamar. O meu telefone é 048 99185 1882. Vem falar com a Maria do Seguro, esse é um papo muito sério. E fazendo um gancho aqui com o que a Fernanda falou, seguro de vida não é só pra gente rica, não. Tem seguros de vida, os gourmetizados, como eu digo, os de boutique, né? Que aí fica pros ricos que aí querem contratar 3 milhões de indenização. Mas tem pra pessoas como a gente como a gente, Sim. né, Fernanda? Que consegue pagar um valor bem baixinho, mas ter indenização, ter um auxílio funeral, ter uma dignidade, como diz o meu amigo Edson Calheiros. Vamos fazer nosso agradecimento para Layara? Sim. Deixa eu mostrar nossas unhas. Vem aqui, Fernanda, vamos mostrar. Gente, olha só. Aqui fizemos nossas unhas. A Fernanda já é uma vibe mais... Essa tua é a Almond? Almond é a tua? Essa é? Repete, por favor, chegue mais pertinho assim, senão fica cortada vocês. Produção. Tá. Era pra mostrar só as unhas mesmo, não, produção. Abaixa. Tá. Aí mais pra cima agora as unhas. Aí mais pra trás tá pegando. Aí. Ficou bom? Agora sim. Esse formato da Fernanda é Sim, esse daqui é amendoado. É Almond, Layara? Almond. Tá, é chique demais, eu já não entendo. Eu conheço por amendoada. E ela fez todo um trabalho, quero mostrar pra vocês, altos desenhos. Eu já sou mais sem muito desenho, tá vendo, né, Fernanda? Sim, eu mais básica. Mas lindo. Lindo, básica. De básico não tem nada. Mas assim, além de todo esse trabalho que as meninas fazem com a unha, tem também a parte de cabelo, tem a parte de cílios, tem também a parte de botox, preenchimento, massagem. Tem massagem? Tem. Não, massagem não sabia não, também quero. Tem limpeza de pele, esquecemos alguma coisa, Lai? Tem cabelo, tem... Lai, vem aqui dar um beijo, vem aqui falar como que foi pra você. A gente gravou nesse espaço incrível da Layara. Tira ali a bolsa pra gente bater um papo. Presta o microfone pra gente colocar aqui, por favor, produção. Socorro! Não tava esperando por essa. Eu gosto desses momentos, por essa eu não esperava. Aqui. Melhorou? Agora só um pouquinho. Vou mais pertinho. Não tá Agora... pegando meu pé não, né? Não. E o pé dela tá lindo, eu queria contar. O meu tá todo escangalhado. E aí, Lai? Como que foi estrear esse espaço tão lindo aqui, contando a história da Fernanda? Um assunto tão importante, né? Eu sempre falo que é muito bom. E é literalmente isso. Não é terapia que a gente faz aqui, mas é muito terapêutico. Poder falar sobre diversos assuntos, falar da nossa vida, falar das situações boas. Eu falo que eu participo de nascimento, eu participo de casamentos, eu participo de tudo junto com as minhas clientes, de términos, divórcios, tudo junto. Então a gente faz parte, né? A gente querendo ou não faz uma amizade e é muito legal quando fazem amizade aqui dentro que vai pra fora. Então tocar num assunto tão delicado, tão importante, num mês importante, tão simbólico, num local simbólico, porque aqui a gente atende 99% de mulheres. Então é muito importante pra gente. Muito obrigada por compartilhar a sua história, que emociona, que toca, que é realmente, graças a Deus, uma vitória, né? Sim. E obrigada por você fazer acontecer isso.
Foi incrível. Foi bem legal. Incrível. Parabéns pelo teu espaço. Obrigada. Eu acho que uma das coisas que eu comentava muito, que eu queria um espaço em que a gente pudesse fazer tudo. Né? Essa coisa de, agora eu vou correr pra fazer não sei o que, agora eu vou correr não sei o que. Então assim, quem está na região de Florianópolis, agora finalzão de ano, né? Temos a agenda aberta já? De dezembro ainda não. Vamos abrir agora dia 1º. Queria dizer que a preferência da agenda é nossa, que a gente já é de casa. É verdade. É verdade. É verdade. Mas você que está vindo passar férias de final de ano em Florianópolis, já procura telefone, contato? 48 99643 1906. E também no Insta, né? No Insta, @biuestética. Biu, tá escrito pra você aí na tela. Pessoas, era isso. Espero muito que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Se você quer sugerir um convidado, se você quer sugerir algum tema, entra lá no meu Instagram, é @Maria do Seguro, manda no direct e diz: Maria, quero assistir tal pessoa, tal convidado, manda aqui pra mim. Tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. Grande beijo e até a próxima. Tchau.